de mensagem bíblica, uma palavra, né, de cunho muito mais pastoral, voltada para os presentes aqui. Dou graças a Deus em poder tê-lo aqui. Foi alguém que cresceu aqui conosco na Piba, não é, aqui na primeira igreja, e há uns anos atrás, 16 anos já vão, de formatura de direito aqui mesmo nesse local, ele entrava como vocês, formandas aqui, não é? Depois ouvimos, não é, que ele estava abrindo mão de um cargo numa boa empresa aqui no estado para ir para outro país. E quem sabe alguns até ficaram sem entender. Que é isso? O cara enlouqueceu. E Deus tem o abençoado, mas vi pequeno, vi crescendo, os pais estão aqui conosco e ele tem sido assim um amigo, não é? Então ele vai compartilhar nesse momento, ouçamos assim com todo o nosso coração voltado, né, aquilo que ele tem a colocar para nós, né? Cremos que por orientação e graça, não é, de Deus. Está em casa, Bruno, Deus abençoe, né, e falando a colegas, né, de profissão. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Nós pedimos que nos dê a orientação para que nós possamos ter a inspiração para tocar os corações das pessoas que estão aqui. É tudo que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu peço desculpa para a audiência, mas eu vou estar toda hora falando para eles, porque eles é que são o centro das atenções hoje, né? É uma emoção muito grande estar aqui, porque há 16 anos atrás, como o Paulo Sérgio falou, eu estava aqui me formando, tendo esse culto, Paulo Sérgio como o pastor do culto, Juliano como fotógrafo, entendeu? Talvez ele não me reconheça porque eu estou com um pouquinho menos de cabelo do que há 16 anos atrás, mas Juliano continua o mesmo fotógrafo. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Essa igreja foi a igreja que eu cresci, que eu aceitei a Jesus, fui batizado, casei aqui, tive meu culto de formatura. Então, é sempre um prazer muito grande voltar para essa igreja. Então, a mensagem que eu tenho para vocês hoje, ela começa no dia da minha formatura. Porque no dia da minha formatura, minha mãe, eu estava no quarto, estava super cansado, porque vocês sabem, quando está chegando no final, vocês estão aqui se formando, a gente já está preocupado com a prova da OAB, que vai ter, né? Aí, ó, o pessoal já ficou meio triste, mas, gente, vocês vão passar, tá certo? Então, a gente já está preocupado com prova da ordem, a gente já está preocupado com trabalho, com curso, estágio, essas coisas todas. Eu já trabalhava muito, eu estava muito cansado no dia da minha formatura, eu estava no meu quarto, e aí minha mãe entrou no quarto, ela disse: meu filho, eu preciso conversar com você. Hoje, que é um dia muito especial na sua vida, você está se formando, eu preciso sentar aqui, eu preciso conversar com você. Eu quero deixar uma palavra para você. Eu quero ler um versículo para você. E aí ela abriu em Deuteronômio 8. E esse capítulo, Deuteronômio 8, começa a falar que nós devemos nos esforçar na nossa fé. E tem uma parte nesse capítulo que diz o seguinte: você deve se esforçar na sua fé para que quando vem os maus dias você não se esqueça de Deus, tá? E você não pode, essa foi a parte do capítulo que de fato ela enfatizou muito para mim. Ela disse o seguinte: olha, não faça do seu braço a sua força. A sua força não é nada. Você sempre tem que contar com Deus, porque sempre vai ter alguém que vai saber mais do que você. Você pode ficar doente, às vezes você está se preparando para um concurso, você estudou, você se preparou, mas naquele dia você não estava legal para fazer a prova. Quantas vezes aconteceu isso, que você se preparou para uma prova, mas por alguma razão você não se saiu bem na prova? Então nós não podemos fazer do nosso braço a nossa força. E esse versículo me acompanhou a minha carreira toda. O segundo versículo que me acompanhou na carreira, e eu vou ter casos aqui que eu vou contar para vocês sobre a minha carreira, como esses versículos eles se aplicaram na minha vida. Então, o segundo versículo que se aplicou muito na minha vida é Colossenses 3:23. E Colossenses 3:23 diz o seguinte: que tudo que vieres a fazer, tudo que for colocado para você fazer, faça com excelência, como se você estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Eu acho isso um versículo que ele me acompanhou e me acompanha até hoje. Tudo que você receber para você fazer, faça com excelência, como se você estivesse fazendo diretamente para Deus. E o meu versículo preferido,
Efésios 3:20. Efésios 3:20 diz o seguinte: porque Deus é capaz de dar infinitamente mais, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu acho esse versículo muito poderoso porque diz o seguinte: ele é capaz de fazer infinitamente mais, é uma hipérbole isso, né? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Algumas traduções você vai ter tudo que nós possamos pedir ou imaginar. Eu prefiro essa outra tradução, ou imaginar. Então esses foram os 3 versículos que eles me acompanharam, que eles serviram de guia em toda a minha carreira. E aí eu tenho que compartilhar com vocês os meus percalços na minha carreira. O meu primeiro estágio, como deve ter sido de vocês também, é difícil conseguir um estágio remunerado. Então meu primeiro estágio foi voluntário, foi na 10ª Vara Criminal, homicídios. Eu ainda não sei se é a vara do Tribunal de Júri, a 10ª Criminal. Então eu estagiava lá com o Ministério Público, com o Dr. Fábio Viegas, o promotor, e eu era o único estagiário voluntário lá, e nós tínhamos 2 outros estagiários pagos. Eu era o que trabalhava mais. E o que aconteceu era o seguinte: os estagiários pagos, eles me ligavam e eles diziam: Bruno, você sabe se o promotor vai aparecer hoje aí? Eu disse: não, ele não vem. Ah, então beleza, então eu não vou, tá certo? Bruno, ele vai aparecer hoje aí? Ele vem. Ah, então eu tô indo, tá certo? Eu levava processo para casa e trabalhava nos processos e me matava de trabalhar como estagiário. E aí, a minha paixão era direito tributário. Eu amava direito tributário. Amava direito tributário. E aí eu perguntei para o promotor qual é o melhor advogado aqui de direito tributário no estado. Naquela época, ele ainda é um grande advogado, era Dr. Eduardo Ribeiro, que era chefe do departamento jurídico do Banco do Brasil, tinha um grande escritório. Aí eu perguntei para o promotor: doutor Fábio, o senhor faria uma carta de recomendação para mim, para eu conseguir um estágio lá com ele? Aí ele disse: eu faço, Bruno, pega o endereço lá do escritório. Naquele tempo a internet não era assim tão forte, então eu tive que ir no escritório para pegar o endereço. E aí quando eu parei meu carro lá no escritório, que naquela época era o Ribeiro Resende, o RR. Então quando eu parei lá no escritório, eu olhei para o escritório e aí uma coisa veio assim em mim e eu pensei: poxa, por que eu vou esperar uma carta de recomendação? Por que eu não desço agora do carro, eu vou lá e eu peço uma vaga? Entendeu? Não conhecia ninguém lá. Desci, fui lá, e aí eu cheguei com a secretária: olha, por favor, eu poderia conversar com um dos sócios, com o doutor Eduardo Ribeiro ou o doutor Geraldo Rezende? O senhor tem algum compromisso marcado, agendado? Não, eu quero um estágio aqui. Ah, não, olha, vocês sabem como é que funciona, né? O QI, quem indicou? Disse: não, olha, não é assim que funciona. E eu insisti, até que ela pegou e ligou para eles e eles resolveram me atender. E aí eu sentei lá na frente deles e eu disse: olha, eu queria um estágio aqui. Aí eles disseram, essa foi a primeira pergunta que ele me fez: quem são seus pais? Essa foi a primeira pergunta que ele me fez. Quem são seus pais? Bem, meus pais são classe média, tinha uma padaria na época, ninguém do curso de Direito, ninguém da área de Direito. Aí eles disseram: não, olha, não dá não, a gente está pensando em outras coisas. Eles tinham acabado de abrir o escritório, não tinha estagiário. E aí eu disse para eles o seguinte, eu disse: olha, eu trabalho de graça, você não vai precisar me pagar nada. O que você tem a perder em me contratar e me dar uma chance como seu estagiário? Aí ele resolveu me dar uma chance. Tá certo, começa aqui na terça-feira. Aí comecei lá. Isso foi em agosto de 2000. E aí eu cheguei lá no primeiro dia para estagiar e... Ei, o que tem para eu fazer? Você é doido para fazer uma peça, né? Um recurso e tal, né? Mas advogado não tem tempo para ensinar estagiário. Ninguém liga para estagiário. Estagiário é a forma moderna de escravidão, entendeu? Então a escravidão foi abolida, mas ainda existe estagiário, entendeu? Que é o equivalente ao escravo. Então eu comecei a bater nas portas dos escritórios e aí eu chegava: doutor, tem alguma coisa para eu fazer? Não tem nada para você fazer.
Aí os 2 primeiros dias no escritório, nada para eu fazer. Aí a secretária me chamou. Ô Bruno, você quer alguma coisa para você fazer? Sim, diga aí. Dá para você comprar cigarro ali na esquina para o doutor Eduardo? Essa foi a primeira tarefa que eu tive como estagiário. Foi comprar cigarro na padaria da esquina para o sócio do escritório. Aí eu disse, meu Deus, eu não me conformo com um negócio desse. Isso não é possível. Aí, gente, eu já pedi misericórdia a Deus do pecado que eu cometi, tá? É isso que eu vou dizer para vocês agora. Eu cheguei para a secretária e perguntei, ô Tatiana, qual é o melhor advogado que tem nesse escritório? O melhor. Ah, Bruno, é Dr. Márcio Rezende, que é procurador do Estado. É Dr. Márcio Rezende. É ele? Ele é o melhor advogado daqui desse escritório? É. Aí eu fui lá, bati no escritório dele. Dr. Márcio, olha, os sócios disseram que eu sou o seu novo estagiário. Tá? Então, o que é para eu fazer? Eu já pedi perdão a Deus disso. Foi uma mentira, mas eu pedi perdão a Deus. Aí ele se sentiu extremamente incomodado. E aí ele olhou para mim, impaciente. Ele disse o seguinte, tenho algo para você fazer. Eu sou responsável pelos processos judiciais da Energisa, os processos cíveis da Energisa. E eu quero que você pegue cada processo. Eu quero que você organize todos os processos e eu quero que você atualize e prepare um resumo de todos os processos. 125 processos na época, tá? Isso demorou 3 meses para eu fazer. Isso é uma das piores tarefas que um estagiário pode fazer. Mas aí é quando vem aquele versículo. Tudo que Deus colocar para você fazer, faça com excelência, não como se você estivesse fazendo para homens, mas como se você estivesse fazendo para Deus. E aí eu fiz, preparei tudinho, revisei todos os processos, li cada processo, 125 processos, fiz um sumário, organizei os arquivos, tudo certinho. E eu comecei a me dedicar, lutar. E aí eu pensei, poxa, qual é o máximo que eu posso chegar aqui nesse escritório? Escritório grande, até hoje existe. O que é o máximo que eu posso chegar aqui? A sócio. É isso que eu vou mirar. Eu vou mirar em ser o máximo que eu posso ser aqui dentro desse escritório. Porque eu sabia que se eu imaginasse o máximo, Deus, Ele é infinitamente capaz de me dar mais do que eu possa pensar ou imaginar. Então, se eu estava mirando em ser sócio, Deus, Ele tinha a capacidade de me dar muito mais do que isso. Mas eu não fazia do meu braço a minha força. E sempre trabalhei, eu sempre pensei o seguinte, existe alguém que sabe mais do que eu. Sempre vai haver alguém que sabe mais do que você. E aí aconteceu o seguinte, 8 meses depois, eles começaram a me pagar. Eu me tornei o supervisor dos estagiários. Eu fui o primeiro estagiário do Ribeirinho Rezende. Então, me tornei o supervisor dos estagiários. E a Energisa era a maior conta que o nosso escritório tinha. Tínhamos várias empresas, mas a Energisa era a maior conta. E a diretoria da Energisa não estava satisfeita com o nosso trabalho. E o presidente da Energisa chamou uma reunião, na época era o Dr. Marcelo Rocha, chamou uma reunião de emergência com a gente, para tirar a conta do escritório. E aí Geraldo Rezende, um dos sócios, chegou para mim, Bruno, chama o Dr. Márcio, vamos ter que ir agora lá na Energisa, porque tem uma reunião com a diretoria lá. Eles estão querendo cortar a conta da gente. Aí eu cheguei para o doutor Geraldo, doutor Geraldo, o senhor não está sabendo não? O doutor Márcio viajou, ele está no Rio de Janeiro. Ele teve que viajar. Aí o doutor Geraldo olhou para mim, Bruno, mas como é que a gente vai fazer? Eu não sei, doutor Geraldo. Aí ele disse, Bruno, vamos fazer o seguinte, você vai comigo para a reunião, porque você é a única pessoa aqui que trabalhou nesses processos além do doutor Márcio, então você vai comigo para a reunião. Eu disse, está certo. A gente foi para a reunião, está sentada toda a diretoria da Energisa, eu estou lá também, e eles começam a fazer as perguntas sobre os processos. Deus me deu um dom, é uma boa memória. Eu tenho uma boa memória. E eu li cada um daqueles 125 processos. E eu analisei cada processo. Eu fiz um sumário de cada processo. Eu tive o cuidado, eu fiz com excelência. Não como se eu estivesse fazendo para o sócio do escritório, mas como se eu estivesse fazendo para Deus. E eles começaram a perguntar sobre os processos. E eu comecei a responder. Mostrando que nós estávamos fazendo um bom trabalho.
as decisões, estávamos recorrendo, não estávamos perdendo prazo, estávamos revertendo as decisões, entendeu? Os tribunais superiores, a jurisprudência era a nosso favor, nós iríamos vencer os processos. E aí, 2 horas de reunião, quando acaba a reunião, o presidente: Geraldo, eu não sabia que você tinha contratado um novo advogado. Pensava que era o doutor Márcio. Não, ele é o estagiário. Aí o presidente da empresa chegou para mim e disse: você quer estagiar com a gente? Aí eu disse para ele: muito obrigado. Mas não, aqui é uma empresa de energia. Eu estou no escritório de advocacia, eu sou estudante de direito. Então, não vale a pena para mim vir para cá. Mas se você me quiser contratar, se você quiser me contratar como um advogado, aí eu venho. Aí ele disse: mas você não é formado? Eu digo: mas é você que está me convidando. Entendeu? Então, mas eu fui assim por quê? Porque eu sei que Deus, Ele é infinitamente capaz de me dar mais do que eu possa pensar ou imaginar. O nosso grupo compra uma outra empresa na Paraíba, e aí eu recebo uma ligação do presidente da empresa, da Energisa. Eu tinha 23 anos na época. Ainda faltava 1 ano para eu me formar. Eu recebi uma ligação dele, ele disse: Bruno, vem para cá para a Energisa. Aí eu disse: doutor Marcelo, eu já falei para o senhor, não dá. Eu estou aqui no Ribeirão Resende, estou muito bem aqui, vou ser sócio aqui. Não, Bruno, a gente quer que você venha para cá para você ser o chefe do departamento jurídico. Aí eu disse: doutor Marcelo, o senhor sabe que eu ainda não sou formado. Eu sei, e não tem problema. Você vem para cá para você ser o chefe do departamento jurídico. Então, antes de eu me formar com 23 anos, eu fui ser o chefe do departamento jurídico da Energisa. 14 advogados trabalhando para mim, faltando 1 ano para eu me formar. Eu não tinha que ir para as audiências, porque eu era o gerente, entendeu? E quando eu cheguei lá, todos os outros gerentes, eles tinham mais ou menos 40 anos, 50 anos, e eu 23, sem estar formado. Aí todos os outros gerentes me deram um apelido: o estagiário. Vocês viram o que a empresa fez? Contratou um estagiário para ser o chefe do departamento jurídico. Vê se tem cabimento um negócio desse. Mas aí eu entrei lá e sabe o que aconteceu? Todos os outros gerentes, eles começaram a fazer o seguinte: eles começaram a me boicotar. Tudo que eu pedia, eles olhavam para mim: lá vem o estagiário. Aí eu cheguei para Deus: Deus, o que eu faço não é para o homem, o que eu faço é para ti. Tudo que você me dá para fazer, eu quero fazer com excelência, como se fosse para ti. Então você vai ter que me dar sabedoria, como eu vou sair dessa situação. E aí eu fui para cada gerente e disse: olha, eu sei que vocês me chamam de estagiário, e eu sou mesmo, eu não estou nem formado. Vocês têm idade para ser meus pais. Mas deixa eu te dizer, deixa eu te confessar algo. Eu não sei quase nada. Eu não sei quase nada do setor elétrico. Vocês estão aqui por anos e anos. Então eu preciso que vocês me ajudem para eu poder ajudá-los. Eu preciso que vocês me deem apoio. Eu estou aqui para servir vocês. Eu nunca fiz do meu braço a minha força. Eu nunca fui cheio de orgulho. Eu me humilhei perante os gerentes. Aí tudo mudou a partir dessa reunião. Eu fui com cada gerente e falei com eles. 1 ano depois, a empresa, ela me deu uma bolsa integral para eu cursar uma pós-graduação na Getúlio Vargas. Só que eu não era formado ainda em Direito, eu não podia receber a bolsa que eu tinha ganho para fazer a pós-graduação. Aí lá vou eu conversar com a Getúlio Vargas. Eu disse: olha, eu ganhei essa bolsa, mas eu não sou formado. Meu amigo, é uma pós-graduação. Pós-graduação significa depois da graduação. Você ainda não se formou. Eu digo: olha, mas quando eu terminar a pós, eu já vou estar formado. Então me dá uma chance. Não, não pode. Aí eu disse: eu posso falar com o seu superior? Eu digo: pode. A gente não pode desistir fácil. Você não pode desistir. Você não pode, entendeu? Você tem que fazer tudo com excelência. E fazer com excelência significa perseverar, mesmo quando você tem as atribulações. Falei com o supervisor, nada. Até que eu cheguei 3 níveis acima, cheguei no chefe do departamento. Aí eu comecei a insistir e ele disse: olha, eu vou te dar uma chance. Eu vou deixar você cursar após. Eu vou te dar essa chance porque quando eu recebi uma bolsa para o meu doutorado, ainda não tinha terminado o meu mestrado. E lá atrás,
o chefe do departamento, ele me deu essa chance, eu vou te dar essa chance também. Aí eu me formei, 6 meses depois, me formei na minha pós-graduação, comecei a trabalhar, comecei a me destacar no grupo, só que aí eu estava assim, eu tinha um sonho, desde os 13 anos de idade, eu tinha um sonho. Eu quero estudar no exterior, quero tanto estudar no exterior. Mas aí, quem é profissional de direito, é complicado de você ir para o exterior, porque o sistema jurídico é diferente, o sistema é diferente. Mas eu tinha esse sonho, até que eu não conseguia mais controlar esse sonho, e aí eu cheguei para o presidente da empresa, olha, eu estou pedindo demissão. Depois de 8 anos, como chefe do departamento jurídico, eu estou pedindo demissão. Mas Bruno, a gente vai te dar um aumento. Não é questão de dinheiro, vocês me pagam muito bem, mas eu estou pedindo demissão, porque eu quero ir atrás desse meu sonho, tá? Não, a gente muda, você vai para o departamento que você quiser. Não é isso, eu quero realizar o meu sonho, tá? E aí eu fui fazer um mestrado de finanças no exterior, nos Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, você é só um aluno, eu era chefe do departamento jurídico aqui. Vou para lá para ser um aluno estrangeiro. É ainda pior, né? Aluno estrangeiro. Mas aí o que ocorre? O versículo, né? Aqueles 3 versículos que sempre me acompanharam. Tudo o que fizeres, faça com excelência. Gente, mas eu estudei, viu? Olha, mas eu estudei. O mestrado são 2 anos para terminar. Eu terminei em 1 ano e meio. E no final do primeiro semestre, o chefe do departamento, que era um dos professores, esse homem me humilhava. Mas esse homem me humilhava que quando terminava a aula, os outros alunos chegavam para mim e pediam desculpas. Bruno, eu não sei por que esse homem te trata assim. Mas, entendeu? Tudo que ele me dava para fazer, eu fazia com excelência. Até quando chegou no último dia de aula do primeiro semestre, ele chegou para mim e disse: Bruno, eu tenho um convite para te fazer. Eu disse, fala. Eu já estava com medo, né? Porque esse homem só fazia me perseguir. Eu disse, eu quero te convidar para você ser meu assistente. Você trabalhar como meu assistente. Eu estava te testando para ver até quando é que você aguentava. Eu, que bom, passei no teste. Então, me tornei assistente dele. E ele fazia o seguinte: Bruno, você é advogado, não é? Eu disse, sou. Eu quero que você venha aqui na minha sala e eu quero que você troque o lixo daqui do meu escritório. Entendeu? Aí eu ia lá, me ajoelhava, trocava o lixo. E enquanto eu estava trocando o lixo, ele falava para mim: quem diria, hein, Bruno? Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter um advogado trocando lixo para mim. Entendeu? Eu fazia isso não com mágoa, não com ressentimento, eu fazia isso com um sorriso nos rostos. Porque tudo que Deus colocar para você fazer, faça com excelência. Como se você estivesse fazendo para Deus e não para si próprio. Eu terminei em 1 ano e meio meu mestrado lá. Eu me formei com honras. Você só se forma com honras se você tiver uma média acima de 9,5 no curso todo. Eu recebi o prêmio de aluno modelo da minha turma. E como são as coisas, né? Eu tinha um sonho de estudar no exterior. Mas Deus, Ele é capaz de nos dar infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar. O meu sonho, o máximo que eu pensava, o máximo que eu imaginava, era estudar no exterior. E aí, quando eu terminei meu curso, o chefe do departamento chegou e disse: Bruno, quero te fazer um convite. Opa! Ser seu assistente por mais um tempo? Não, eu estou me formando, tá certo? Não, a gente quer te convidar para você ser professor aqui na nossa universidade. E aí eu disse para ele: mas eu sou internacional. E a universidade, ela tinha, desde o atentado das Torres Gêmeas, em 2001, ela tinha uma política. Nós não contratamos estrangeiros, porque é um processo muito complicado. A empresa tem que pagar mais de 50 mil reais só para contratar um estrangeiro. E aí eu disse: mas, Dr. Green, eu sou estrangeiro. E eu sei que a universidade, ela tem essa política de não contratar estrangeiro. E aí ele disse: não, nós estamos abrindo uma exceção para essa política em relação a você. Nós vamos contratá-lo como nosso professor. E tem mais, nós estamos te dando uma bolsa integral para você cursar o doutorado. Entendeu? Dei aula lá por 6 anos, super feliz, tá? E quando eu cheguei lá, tinha um filme que marcou muito a minha adolescência, Sociedade dos Poetas Mortos. Eu não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme.
E, fala de um professor, e eu tentei. Quando eu cheguei lá, eu digo, rapaz, eu vou ser que nem esse professor, vou ser o melhor professor que tiver aqui. Eu quero ser o melhor, porque tudo que nós fizermos, nós temos que fazer com excelência. E aí eu fazia o seguinte, cada início de semestre, eu pegava os arquivos dos alunos, olhava as fotos deles. No primeiro dia de aula, quando eu entrava na sala de aula, eu já tinha memorizado todos os nomes deles. E eu chamava os alunos pelos nomes. Eu sentava no início de cada semestre com cada aluno e eu procurava saber quais eram os sonhos deles. Eu conhecia os pais dos meus alunos, isso na universidade. Com 2 anos que eu estava ensinando na universidade, eu recebi o prêmio de professor mais dedicado. No 3º ano, melhor professor, e por aí foi. E eu sempre me dediquei muito aos alunos. E chegou um ponto que eu era muito vocal, eu falava muito dos problemas que havia na universidade, e começou a haver um desgaste entre a minha pessoa e a universidade. Eu sempre queria fazer o melhor. Eu não aceitava um professor ir com um PowerPoint para a sala de aula. Eu nunca aceitei isso. Nunca aceitei isso. Porque eu achava o seguinte, eu não dou o direito para o meu aluno vir com um livro para a sala de aula. Por que o professor tem que ter o direito de consultar, de olhar PowerPoint, essas coisas todas na sala de aula? Eu tinha que ver com um assunto na minha cabeça. O que eu exigia dos meus alunos, eu tinha que dar para os meus alunos. Então eu era muito vocal em relação a isso. Aí chegou, e eu era muito popular na universidade, aí a universidade chegou para mim e disse o seguinte, olha, Bruno, se você pedir demissão, a gente paga 1 ano de salário. Só para a gente se ver livre de você. Aí eu disse, olha, eu acho que eles não me querem mais aqui, eu estou com essa impressão. E aí, olha, é melhor sair, eu aceito o acordo. Vocês me pagam aí o resto do meu ano aí, salário, não tem problema. Saí da universidade. E na hora que eu saí da universidade, eu sempre me dediquei a todos os alunos. Como cada um, não importa, eu não queria saber o que era. Eu estava fazendo uma palestra em Oklahoma City, lá no estado de Oklahoma, e um ex-aluno meu soube que eu estava lá, me deu uma ligada, dá pra gente tomar uma xícara de café juntos? Eu disse, claro, vamos lá. Bruno, quais são os seus planos? Rapaz, olha, eu de fato eu não sei, eu recebi um convite aí para eu dar aula lá na Universidade de Alabama, mas eu não tô no meu coração para voltar para dar aula. E aí ele disse para mim, Bruno, você quer vir trabalhar com a gente? A família dele é a dona do maior grupo econômico de capital fechado do nosso estado. Aí eu disse, rapaz, olha, depende do que é para fazer lá, né? E aí ele me chamou, trabalhei num projeto lá, e depois de 2 meses o presidente da empresa chegou para mim e disse assim, Bruno, a gente está te contratando. Aí eu disse, que ótimo, qual é a posição? A gente quer que você seja o nosso vice-presidente de finanças, você vai se reportar direto a mim, entendeu? Sou o primeiro estrangeiro no time de liderança da empresa lá. Eu nunca pensei, nem nos meus maiores sonhos, que eu seria um alto executivo num grande grupo econômico no exterior. Nunca pensei. Nunca pensei. Nem nos meus maiores sonhos isso passou na minha cabeça. Mas eu sempre utilizei esses 3 versículos na minha vida. Eu nunca fiz do meu braço a minha força. Eu aceitei. Para mim não eram humilhações o que eu passava. Entendeu? Eram oportunidades. Tudo que me foi dado, tudo que me foi dado para fazer, eu sempre fiz com excelência. E eu sempre pensei grande. Eu sempre pensei grande porque Deus, Ele é infinitamente capaz, entendeu? De dar infinitamente mais do que nós possamos pensar e imaginar. Eu vi uma frase que eu nunca esqueci. Preço de sonhar pequeno e grande é o mesmo. Nada. É o mesmo, não há diferença. Pense em grande. Pense em grande. Sejam humildes. E eu queria encerrar aqui deixando uma frase de Fernando Pessoa, que eu amo essa frase de Fernando Pessoa. Esses 3 versículos guiaram a minha vida, mas essa frase é muito forte na minha vida também. E a frase diz o seguinte, do escritor Fernando Pessoa. Isso tudo que é tanto, porque alguns de vocês aqui são provavelmente os primeiros a se formarem na família de vocês. Nós temos alguns aqui que são os primeiros a se formarem em direito. Nós temos alguns aqui que tiveram que se formar trabalhando ao mesmo tempo, que não é fácil. Com criança, entendeu? Não é fácil.
E vocês podem estar achando que esse momento agora é algo enorme na vida de vocês. Como o nosso colega falou ali, isso é apenas uma etapa da jornada. Há 16 anos atrás, no mesmo lugar que vocês estão sentados, eu estava. Eu nunca pensei que eu fosse estar onde eu estou hoje. Nunca pensei. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: isso tudo que hoje parece ser tanto, é pouco para o que quero. Que seja pouco para vocês. Cada etapa da sua vida que você achar que você atingiu uma grande vitória, sempre lembre-se dessa frase. Que aquilo que parece tanto, ainda é pouco para o que você quer. Que Deus abençoe todos vocês. Dando quase contornos finais ao culto dessa noite, de formatura, nós temos agora a incumbência, eu como pastor, de poder impetrar uma bênção, chamada bênção dos anéis. E melhor do que abençoar o anel, que é símbolo de vitória, não é? Ele é importante, ele é um símbolo da conquista de vocês, é abençoar vocês.